Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast de hoje, a presença do amigo Ibirá Barreto. Seja muito bem-vindo, Ibirá. Muito obrigado. Olá a todos. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, nós vamos tratar da obra A Odisseia, a grande obra escrita por Homero, que vai tratar justamente da volta de Ulisses à sua terra Ítaca. Enfim, é uma obra milenar que trata de vários aspectos simbólicos e é uma obra que, obviamente, que será abordada dentro de uma ótica filosófica prática para os dias atuais. Bom, Ibirá, eu gostaria que você começasse justamente fazendo uma explanação sobre Homero, para contextualizar quem foi Homero e falar também de sua obra e de sua importância histórica nesse primeiro momento. Bem, o Homero é o mais famoso poeta grego e ele escreveu os grandes épicos sobre a Guerra de Troia, a Ilíada, e a Odisseia, que trata justamente do retorno de Ulisses após os 10 anos na Guerra de Troia. E Homero é uma figura quase mítica, é muito difícil você falar sobre a data do seu nascimento e inclusive sobre a sua própria nacionalidade. A princípio, ele teria vivido ali 8 séculos antes de Cristo, ou seja, quase 3.000 anos atrás. E um dos possíveis significados do seu nome seria homem cego. Bom, não se sabe se ele era realmente cego ou se ele era cego simplesmente para as coisas da matéria, ou seja, de tão ligado às ideias superiores que ele estaria. E ainda assim, a importância dele vai muito além de simplesmente ter escrito essas grandes obras, não é? Ele gerou uma espécie de unidade para toda a Hélade, para toda a Grécia da época, uma unidade cultural, não é? E ele vai criar praticamente uma linguagem própria. Então, é um trabalho de uma abrangência muito grande. E tamanha é a profundidade dos assuntos que ele tratou, que até hoje nós estamos falando, não é? E até hoje você consegue extrair coisas muito práticas para o nosso dia a dia. Haja visto que, na época, os mitos eram utilizados para a própria educação, não é? Por exemplo, as nossas crianças, elas sempre buscam modelos, heróis, e os mitos na Antiguidade Clássica eram sim utilizados com esse fim pedagógico também. Essas histórias, elas na verdade tratam do caminho do ser humano. Então essa jornada do Ulisses nada mais é do que a conquista do ser humano, a conquista daquilo que ele realmente é, não é? Aquele reconhecimento, aquela jornada que nós vamos percorrer ao longo da nossa vida ao encontro de nós mesmos. Então esse tipo de obra, ela é muito útil sim, certo? E nos lança muitas reflexões. Existem muitas análises possíveis, muitos vieses através dos quais nós podemos analisar, certo? E um deles é justamente esse aspecto ético, esse aspecto de construção de si mesmo. Bom, Ibirá, agora entrando no contexto do livro, no contexto da obra, eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação do Ulisses, que é o grande herói, que é o principal ator dessa obra, digamos assim, ou seja, é o expoente da obra. Eu gostaria que você falasse dessa relação do Ulisses com a Guerra de Troia, como se dá esse processo, como se travou essa batalha, enfim, falasse um pouco desses aspectos. O próprio nome Odisseia vem de Odisseu, que é o nome grego de Ulisses. E uma das possíveis origens desse nome seria homem irado, não é? Homem colérico. O interessante é que ele é protegido de Atena. Atena é a deusa da sabedoria, certo? E é como se houvessem esses dois aspectos dentro dele. Por um lado, esse aspecto mundano, certo? O comum. E, por outro, essa energia que o puxa para cima. Essa ideia de verticalização. E o Ulisses, ele é convocado para a Guerra de Troia. Ele, de fato, não queria estar presente nessa guerra, não é? Ele morava em Ítaca, na verdade ele era o rei da ilha de Ítaca, casado com Penélope, e seu filho Telêmaco havia acabado de nascer. Então a ele não interessava esse tipo de coisas. Mas apesar de utilizar várias artimanhas, na verdade essa é a grande característica dele, essa engenhosidade, essa inteligência, ele acaba indo. E ele até reclama com Atena, com a deusa,
e fala: puxa, Atena, você poderia ter me ajudado a não ir para essa guerra. E ela fala com Ulisses que ela quer que ele vá para essa guerra, porque ela quer que ele seja o grande herói dessa guerra. Então, ele passa nada menos do que 10 anos nesse grande conflito, que é descrito maravilhosamente no poema de Homero, a Ilíada. E quando ele assume o comando da tropa, ele tem essa ideia do cavalo de Troia. Nem todos sabem, mas essa foi a ideia dele, não é? O cavalo de Troia, ele simulou uma retirada do exército grego e construiu esse grande cavalo de madeira. E quando os troianos, envaidecidos pela vitória, levam esse cavalo para dentro das suas muralhas e começam a comemorar, não é? No meio da noite, Ulisses e a tropa que estava escondida dentro desse cavalo de madeira, eles saem e abrem os portões e dão o sinal para que os gregos realmente destruam toda essa cidade, não é? Então esse é o final da Guerra de Troia, não é? E aí começa o quê? O caminho dele de volta para casa, que vai durar outros 10 anos. Disso se trata a nossa Odisseia, não é? E ele vai voltar justamente pelo oceano, não é? E um dos aspectos aí do Ulisses é que ele se tornou muito vaidoso com isso, não é? Ele acaba desafiando o próprio Poseidon, que é o rei dos mares. De certa forma, isso também mostra esse aspecto inferior dele, né? Apesar dele ser inteligente, ele também tem essa vaidade. E é exatamente isso que eu ia abordar agora contigo. Esse simbolismo que é retratado através da volta para casa que Ulisses empreende, traz uma série de elementos muito práticos, não é? E muito filosóficos e de uma profundidade imensa, porque nós podemos fazer uma série de relações com a nossa vida prática. Eu gostaria agora que você falasse justamente desse processo de volta de Ulisses, ou seja, da volta de Ulisses para sua amada Ítaca, né? A cidade a qual ele é o rei, e falasse desses aspectos simbólicos, filosóficos e práticos com a nossa vida, como a gente pode fazer essa relação. Bem, um dos primeiros locais que ele visita é justamente a caverna do Polifemo. Polifemo era um ciclope, ou seja, um monstro gigante com um olho apenas. Quando eles entram nessa caverna, eles se alimentam. Ulisses e os seus homens, eles comem ali uma comida, etc. E quando Polifemo chega, ele fecha a entrada da caverna com uma grande pedra e começa a devorar alguns dos homens de Ulisses. E essa é uma situação desesperadora. E Ulisses, muito esperto, se aproxima do Polifemo e começa a falar que eles poderiam fazer alguma troca, e oferece a ele vinho, não é? E se apresenta como sendo ninguém. Ele fala assim: olha, meu nome é ninguém. O Polifemo acha aquilo um pouco estranho, mas aceita o vinho e acaba adormecendo. Nesse momento, todos os homens de Ulisses falam: vamos matá-lo. Mas o Ulisses, inteligente, vira para os seus homens e fala: olha, e quem vai ser o cara que vai empurrar a pedra para nós sairmos daqui, certo? E aí ele propõe a construção de uma lança com a qual eles furam o único olho de Polifemo. Polifemo acorda com muita dor e começa a gritar: ninguém me feriu, ninguém me machucou, me cegou. E aí os seus amigos acham aquilo estranho e não vão socorrê-lo, porque acham inclusive que ele está ficando meio louco. Enfim, o Polifemo, ele abre a porta da caverna e fica de guarda ali, esperando o Ulisses sair. O que Ulisses faz? Ele se esconde por baixo das ovelhas, certo? Então isso é mais um sinal aí da sua engenhosidade. E eles vão passando, não é, por baixo das pernas do grande ciclope, que ao apalpar as ovelhas não consegue notar que existem seres humanos saindo da caverna. E quando o Ulisses finalmente consegue embarcar e está a uma certa distância no mar, ele grita para o Polifemo que o nome dele, na verdade, é Ulisses, o rei de Ítaca, certo? Então isso aí mostra muito dessa, por um lado, a engenhosidade do Ulisses, certo? Que é a grande virtude dele, afinal de contas ele é protegido de Atena, a deusa da sabedoria. E por outro, mostra a sua grande vaidade, certo? E basta lembrar que isso tem consequências muito severas para ele, porque ele está voltando pelo mar, e Polifemo
era filho de ninguém menos do que o rei dos mares, o deus dos mares, Poseidon, certo? E boa parte dessa jornada é contada sob a forma de um flashback, uma forma um pouco diferente que o Homero escolheu para contar essa história, não é? Essas aventuras são contadas pelo próprio Ulisses para o rei dos Feácios, não é? Que foi o último local que ele visitou antes de retornar para casa. Bem, ao longo aí dos seus 24 cantos, não é? A Odisseia vai se desenrolando, não é? E um dos primeiros locais que o Ulisses visita após a vitória em Troia é justamente o Polifemo, né? O local onde morava esse Ciclope. O Ciclope era um monstro, gigante, com um olho apenas na sua testa. E esse gigante morava dentro de uma caverna e possuía muitos bens. Tinha algumas ovelhas, alguns alimentos, e o Ulisses e seus homens entram aí nessa caverna para se alimentar. Só que tem um problema, chega o Polifemo e ele fecha a porta de entrada da caverna com uma grande pedra e eles se veem presos ali. E o Polifemo começa a devorar os homens de Ulisses. E Ulisses, muito esperto, ele fala o seguinte com o Polifemo, ele fala, olha, meu nome é ninguém. E, resumidamente, não é, ele dá vinho para que Polifemo possa adormecer, possa se embriagar e adormecer. E os homens dele falam, vamos aproveitar para matá-lo. Né? E Ulisses fala, ok, gênios, mas quem vai abrir a porta da caverna, certo? E aí ele diz o seguinte, olha, nós vamos fazer uma lança de madeira e com essa lança eles furam o único olho de Polifemo, tornando-o cego. E aí Polifemo começa a gritar e chamar por ajuda e fala que ninguém me feriu, ninguém me cegou. Não é? E os seus amigos falam, olha, ele deve estar louco. Então se ninguém o feriu é porque ele não tem nenhum problema, certo? E nisso o Polifemo ele abre a porta da caverna e Ulisses lança a mão de uma outra artimanha que é o esconder-se por baixo das ovelhas, não é? O Polifemo ele sempre contava as suas ovelhas à medida que elas iam saindo da caverna para poder pastar um pouco. E aí o Ulisses ele passa e os seus homens eles ficam embaixo ali das ovelhas e passam despercebidos, não é? Infelizmente o Ulisses é muito vaidoso. Quando ele já está um pouco afastado da ilha, ele grita para Polifemo e diz que foi Ulisses, o rei de Ítaca, que o cegou, não é? O problema é que o Polifemo era filho de Poseidon, o deus dos mares, e o Ulisses teria que retornar para casa justamente por onde? Pelos mares, não é? E essa parte é também interessante porque nem todos os mesmos símbolos nas mitologias têm o mesmo significado. E nesse caso, o oceano, as águas, elas trazem uma ideia da matéria, do mundo material, não é? Desse mundo ilusório ao qual nós todos estamos mergulhados. Então essa viagem de Ulisses também, que durou 10 anos, mostra um pouco desse aspecto, né? Ele estava perdido na matéria. A água, note, ela é sempre horizontal, ela sempre tende para baixo. É diferente do fogo, que tem sempre um sentido vertical, não é? E bem, o Ulisses consegue escapar desse desafio, não é? Tem uma passagem ali pela ilha de Éolo, que é o deus dos ventos, e o deus dos ventos ele se compadece de Ulisses e esconde dentro de um recipiente todos os ventos desfavoráveis, não é? E aí, com apenas os ventos favoráveis, o Ulisses chega pertinho de Ítaca, a sua casa. Porém, ele adormece e os seus homens abrem esse recipiente, acreditando que Ulisses escondia ali algum tesouro, não é? E isso tem um simbolismo interessante que nós vamos poder falar daqui a pouco, mas basicamente eles desconfiam de Ulisses, não é? E o que acontece? Eles abrem esse recipiente e os ventos desfavoráveis são liberados. E aí eles vão para longe de Ítaca, não é? Apesar de estarem muito próximos.
E é interessante essa passagem porque ela tem muita relação prática com a nossa vida. Por exemplo, quando a gente realiza um feito, quando a gente faz um bem para alguém, muitas das vezes a gente fala de uma maneira vaidosa que fomos nós que fizemos. Ou quando a gente ajuda alguém em uma necessidade específica pela qual essa pessoa esteja passando, às vezes a gente poderia fazê-lo por generosidade ou nem nos apresentarmos como aquele que fez o bem, e sim fazê-lo, sem esperar nada em troca. Essa passagem do Ulisses remete muito a essa lembrança de que nós devemos ter a capacidade da humildade, ou seja, ajudar as pessoas literalmente sem esperar nada em troca, né? E isso se trata justamente dessa dualidade que você mencionou. Por um lado, ele tem a astúcia, que é a inteligência, a capacidade de resolver os problemas, e ao mesmo tempo essa debilidade que é algo que nós, como seres humanos, temos que superar. Isso é muito interessante, não é, Birá? Exatamente, Danilo. Inclusive, mostra como uma mente aguçada, quando não possui essa contraparte moral, também nos leva a muitos problemas, nos leva a uma arrogância que não tem nada de humano, certo? E na sequência, ele vai para a ilha de Éolo, que é o Senhor dos Ventos, o Deus dos Ventos. E o Deus dos Ventos o ajuda aprisionando num recipiente todos os ventos desfavoráveis. E aí Ulisses começa a navegar rapidamente de volta para Ítaca. Porém, ele acaba adormecendo e os seus homens acabam ficando muito curiosos e desconfiados do Ulisses. Eles pensam, puxa, isso deve ser algum tesouro que o Ulisses quer pegar só para ele, vamos abrir. E quando eles abrem o recipiente, os ventos ruins vêm todos ao mesmo tempo e no momento em que eles estavam quase chegando, de repente eles são arremessados para longe de Ítaca. Isso custa a Ulisses muitos anos. E um ponto bem interessante a se colocar aqui é que os homens do Ulisses, de certa forma, representam essas várias vozes dos nossos pequenos eus. Mostram aspectos nossos mesmo, esses aspectos mais instintivos, que muitas vezes nos arrastam para longe dos nossos objetivos. E no momento em que Ulisses adormeceu, ele permitiu que esses elementos entrassem, certo? Então essa desatenção custa a Ulisses um bom tempo, custa vários anos a ele. Uma outra passagem é dos Lestrigões, uma ilha de canibais. Esses canibais jogam muitas pedras no Ulisses, não permitem que ele chegue às praias dessa ilha. E esses Lestrigões, eles eram antropófagos, eram canibais. E, curiosamente, eles permitem apenas aqueles que lhes interessa aproximar. Ou seja, eles só permitem a aproximação daqueles que eles, no fundo, querem devorar. Eu acho essa uma analogia muito interessante que o Homero coloca, porque existem pessoas que só se aproximam das outras por interesse, não é? E essa passagem mostra bem isso. São os devoradores de seres humanos, não é? Só se conectam com as pessoas por interesse, não é? Uma outra passagem que é muito famosa também é a ilha de Circe. Circe era uma grande feiticeira que começa a transformar os homens de Ulisses em animais. E Ulisses fica muito alarmado com isso e é ajudado por Hermes, o mensageiro dos deuses, que lhe entrega uma pequena planta que o torna imune à magia de Circe. E Ulisses começa a negociar com ela e faz com que ela devolva a forma original aos seus homens. O problema é que, na sua arrogância, Ulisses acredita ter passado ali apenas alguns dias. E, no entanto, passou vários meses, quase um ano. E uma passagem que tem, inclusive, num filme recente, um filme dos anos 2000, sobre a Odisseia, mostra como ele vai para a praia e vê que seu barco está enterrado na areia. Traz esse sentido de que, muitas vezes, nós nos abandonamos, deixamos que os problemas corram e, de repente, ocorre aquele senso de urgência, aquela ideia de que, puxa, como eu perdi tempo com algo que não valia a pena. Não é? Isso também é muito humano. Então essa é uma passagem que nos traz essa ideia de que nós precisamos sim estar no controle das coisas, estar no controle do nosso tempo, não nos permitir levar
É bem interessante porque essa passagem nos remete a um estado de inércia que nós temos muitas vezes, né? Precisamos resolver uma coisa e deixamos de lado e vamos fazer uma outra coisa. Às vezes temos uma dificuldade a resolver e por não enfrentarmos aquilo devidamente, nós deixamos que a coisa se leve, se arraste, como se a providência divina fosse resolver para nós uma questão que nos compete. Então isso é bem interessante, esse aspecto da inércia que nós temos de romper isso e de enfrentar as coisas no tempo devido. Saber o momento certo de enfrentá-las ou o momento certo também de recuar. É uma guerra, não é um processo muito interessante que se dá. E aí cabe justamente a atenção e esse não baixar a guarda, né, diante as adversidades da vida. Que é justamente o que nos leva e nos arrasta e, como você mencionou, podemos ficar meses para resolver um problema que, se tivéssemos tido a devida atenção, resolveríamos ele em um momento muito mais rápido, em um tempo mais rápido. Perfeitamente. Isso tem uma relação, inclusive, com um dos lugares que Ulisses visitou, que foi o país dos lotófagos, o país dos comedores de lótus. Na verdade, foi um dos primeiros locais que ele esteve. E aqueles que comiam essas flores se esqueciam de quem eles eram, não é? E permitiam que o tempo se arrastasse. Ou seja, perdiam a consciência, perdiam a essência do que eles realmente são. Então, essa é uma passagem muito rica também, não é? Bem, na sequência, ele faz a travessia do Estige. Ou seja, ele vai para o Hades, ele vai para o mundo subterrâneo. Essa descida aos infernos é recorrente em vários heróis e não poderia deixar de ser diferente, porque todo herói precisa passar por esse período de sombras, ele precisa mergulhar nesse mundo infernal, certo? Isso é recorrente, inclusive, no nosso dia a dia também. Nós temos nossos períodos de sombras e que muitas vezes são mal interpretados como algo ruim, mas que não, é como se fosse o inverno. A natureza tem o seu inverno. E esse inverno não é para que fiquemos deprimidos, é para que nós possamos ter uma reflexão, algo mais interior, um voltar-se para dentro. Bem, na sequência, nós temos a passagem das sereias, a travessia do Mar das Sereias. Essa, Danilo, é uma das minhas passagens favoritas de toda a Odisseia. Encerra simbolismos muito importantes, muito bonitos. Como todos sabem, as sereias são aqueles seres encantadores, certo? Seres cujo canto faz com que os marinheiros percam a sua sanidade, faz com que os marinheiros se joguem no mar para a morte certa. E no nosso dia a dia nós temos muitos cantos das sereias, muitos elementos que nos afastam daquilo que nós realmente temos que fazer, daquilo que nós precisamos realizar como nosso dever. Ulisses, ele mostra nesse ponto alguma maturidade, porque ele normalmente era muito arrogante. Porém, ele sabia que se atravessasse esse mar sem nenhum tipo de artimanha, ele cairia vítima dessas sereias. Ele faz o quê? Ele fecha os ouvidos dos seus homens com cera e ordena que eles o amarrem no mastro do navio. Dessa forma, Ulisses consegue efetivamente ouvir o canto das sereias, porém sem se jogar no mar, porque inclusive elas cantam com o som da sua amada Penélope, sua esposa, que está ali há tantos anos aguardando o seu retorno. E esse mastro, ele representa exatamente o quê? Os nossos ideais, as nossas ideias mais profundas, mais importantes, aquilo que nos define como seres humanos, as nossas melhores virtudes. Então essa passagem é riquíssima por conta disso, certo? E tem um impacto cultural enorme, porque, como eu falei agora há pouco, esse canto das sereias realmente nos afasta, são todas aquelas coisas que nos afastam da nossa missão. Em seguida, ele passa por dois monstros, Scylla e Caríbde. Um é um monstro que devora alguns dos seus marinheiros, e Caríbde é um grande redemoinho, que ele atravessa também com muito custo. E eles acabam indo lá para a ilha de Hélio, onde existem os famosos bois sagrados, que ele não deveria comer. Porém, os seus homens insensatos comem esses bois sagrados dedicados ao Deus Sol, e isso gera uma consequência muito grave. É o naufrágio total e a morte de todos os homens do Ulisses. E Ulisses acaba ficando apenas com a roupa do corpo e vai parar na ilha de Calipso. Essa questão é muito, muito importante também, porque
fato dele ir perdendo os seus navios, perdendo os seus homens. Como eu falei agora há pouco, os homens eles simbolizam esses aspectos da sua personalidade, esses aspectos, esses pequenos eus, certo? De certa forma, mostra como nós temos que nos despir das coisas exteriores aos poucos. Então essa jornada, ela mostra um sentido de purificação do Ulisses, em que ele vai perdendo aquilo que é terreno, aquilo que é vulgar, para dar lugar àquilo que é mais espiritual. Então essa é uma outra mostra a respeito uma outra mostra dessa jornada dentro de nós mesmos, né? Bem, Ibirá, então o nosso herói já está chegando no fim da sua saga. Agora eu gostaria que você falasse fundamentalmente de como se dá esse reencontro, porque ele consegue voltar para Ítaca, como se dá essa volta para sua cidade e quais são também os desafios que ele enfrenta por lá, porque historicamente se conta que na verdade não foi nada fácil a retomada, não é, do seu reinado. Porque havia uma série de problemas a serem resolvidos também na sua terra, não é? Ou seja, não bastavam os desafios que ele enfrentou ao longo de sua jornada, voltando para sua amada Ítaca, para sua amada cidade, ele enfrentaria ainda vários desafios. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Depois que ele passa muitos anos lá na ilha de Calipso, na verdade são 7 anos, ele consegue sair devido à intervenção de Atena. Ela solicita aos deuses que lembrem-se desse grande herói e, no final das contas, ele monta uma jangada e acaba conseguindo sair dessa ilha. E, claro, Poseidon, mais uma vez, faz com que ele naufrague, não é? E para que ele possa entender uma coisa muito importante, de que os homens não são nada sem os deuses. Ou seja, que nós não somos nada perante as forças da natureza. Nós devemos respeitar essas leis, certo? E dessa forma ele vai parar na ilha dos Feácios, que é onde ele conta a sua história lá para o rei Antínoe. Os Feácios o recebem muito bem e fazem com que ele embarque, seguro e tranquilo, de volta para sua amada Ítaca. Quando ele chega em Ítaca, conforme você mesmo disse, existe a questão toda dos pretendentes. Eles estão dominando totalmente todo o local. Durante todos esses anos, daí já são 20 anos, quem segurou todo esse problema foi a Penélope, certo? A Penélope muitas vezes é associada a uma mulher submissa, mas na verdade não é nada disso. Ela é a contraparte de Ulisses e, portanto, é muito sagaz, muito inteligente. É dela aquela ideia, por exemplo, de fazer o bordado. Ela falou que se casaria com um dos pretendentes depois que ela terminasse o bordado, em homenagem a Ulisses, pois ela estava em luto. Só que ela fazia durante o dia, bordava durante o dia e durante a noite ela desfazia. E quando os pretendentes descobriram isso, ela diz: opa, vocês me descobriram, né? E aí eles obrigam ela a casar, mas ela fala o seguinte: olha, vamos fazer um torneio, porque afinal de contas é a forma mais justa para definir quem vai substituir Ulisses como o meu marido. Daí, esse torneio se constituía em atirar uma flecha ao longo de 12 machados, ou seja, 12 machados com um pequeno furo, certo? Atingindo o alvo. Uma prova bem difícil. Só que ela colocou uma condição. Essa flecha deveria ser lançada com o arco de Ulisses. A questão óbvia é que apenas um homem conseguia envergar o arco de Ulisses, que era o próprio Ulisses. Na prática, ela estava falando para eles: ok, eu aceito casar com um de vocês, desde que esse seja Ulisses, certo? Então essa é uma mostra muito dessa inteligência de Penélope, certo? Ela é uma verdadeira dama, além de ser muito fiel ao seu esposo. E Ulisses, ele, quando vê tudo isso, ele fica com muita raiva. Porém, na hora ele controla essa raiva e fala: vou aprontar um esquema para pegar todos ao mesmo tempo. Nessa hora, Atena aparece e fala assim: puxa, Ulisses, é por isso que eu gosto de você. É por isso que você é meu genuíno filho. Porque qualquer outro iria lá e colocaria tudo a perder, mas não você. E aí ela o disfarça como mendigo, como um velho mendigo, e ele vai reencontrando, ele se reencontra, por exemplo, com Telêmaco, o seu filho, certo? Que, por sinal, havia feito uma grande viagem também.
para buscá-lo e havia retornado. Então algumas pessoas já o reconhecem. Porém, ele pede sigilo absoluto para que ele possa efetivamente lidar com os pretendentes. E Ulisses, ele também acaba entrando nesse torneio, certo? Acaba disputando esse torneio junto com os outros pretendentes. E, na verdade, ele é o único que consegue envergar o arco de Ulisses, uma vez que, obviamente, ele é Ulisses, não é? E aí ele vence esse torneio, e no momento em que ele vence o torneio, todas as portas do salão são fechadas e ele assassina todos os pretendentes, ele mata todos os pretendentes, trazendo de novo a ordem ao reino de Ítaca. Essa passagem é o clímax de toda a Odisseia e mostra, na verdade, o quê? Mostra aquele ponto em que nós trazemos ordem a nós mesmos. Quando nós eliminamos todos esses vícios, todos esses elementos instintivos que nos atrapalham a viver como seres humanos plenos. É um pouco desse mito do retorno do rei, certo? Aquele que vai retornar e trazer de novo a ordem, a concórdia, certo? Na verdade, isso é o quê? É a conquista de nós mesmos. Então é muito importante, muito bonito. E depois disso, efetivamente, ele consegue reencontrar a Penélope já com a sua identidade revelada, como Ulisses. E é como nos contos de fada, geralmente a dama representa também a nossa alma. Após passar por todas as provações, após nos purificarmos, após nos reconhecermos, nós podemos efetivamente comungar com a nossa alma, certo? Então essa é uma grande passagem da Odisseia, muito importante. Nós poderíamos falar aqui horas sobre as diversas chaves de interpretação que tem esse livro, na verdade as chaves simbólicas e o que elas querem realmente nos ensinar, porque esse é um livro que realmente tem uma profundidade imensa e cada uma dessas passagens traz um simbolismo muito prático, não é? Eu gostaria que você falasse então, para encerrar, quais elementos, né, a filosofia nos traz justamente para compreender melhor esse mito de Ulisses, não é? E para que possamos usar em nossas vidas no dia a dia, de uma maneira bem prática e bem efetiva, os ensinamentos que esse mito nos traz, ou seja, como relacionar esse mito de Ulisses com a nossa vida prática no cotidiano. Temos vários exemplos, Danilo. Começando pelo próprio Ulisses, ele tem vários defeitos. Ele tem a arrogância, certo? São coisas que nos acontecem. Entretanto, ele aproveita essas provas que a vida lhe oferece para que possa evoluir, certo? Ele também tem essa questão da inteligência, certo? Da sagacidade. Isso é algo que nós podemos utilizar no nosso cotidiano também, nos inspirar por Ulisses, certo? A própria Penélope também é um exemplo de fidelidade, certo? Enquanto tudo parecia apontar para um final triste, no qual Ulisses realmente havia morrido, porque 20 anos é um tempo muito longo, certo? E, no entanto, ela se manteve fiel a ele, certo? Porque, no fundo, ela sabia que ele ainda voltaria. E o próprio Ulisses também, apesar dos momentos difíceis e dos momentos em que ele se permitiu levar pelos seus instintos, pela sua falta de memória, ele guardou essa ideia de Ítaca. Ele sempre conseguiu resolver as situações lembrando daquilo que ele realmente era, que ele era o rei de Ítaca. Então, lembrar do seu filho, de sua esposa, certo? Então, esse é um exemplo de perseverança, tá? Nós precisamos nos inspirar por esses mitos, porque, filosoficamente, esses mitos eles têm um sentido pedagógico muito grande. Não é à toa que nós estamos contando e recontando essas histórias há quase 3.000 anos. Dessa forma, nós não podemos ignorar a importância desses mitos, principalmente desse mito que é um dos mais completos, certo? Ele realmente mostra a jornada humana de uma forma admirável e espero que nós possamos ter trazido não apenas um conhecimento a respeito do que ele passou, certo? Mas também de alguns simbolismos que possam ser úteis aí para nossas vidas. Bem, Ibirá, muito obrigado pela sua explanação. Eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez por estar aqui no nosso podcast e reitero que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Obrigado a todos e até a próxima. E para quem quiser nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br.
E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia Maneira Clássica, podem fazê-lo através do nosso site www.nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Dies Irae de Requiem em Ré.